Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Caetano, leciono no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina as disciplinas de Teoria do Processo e Processo Constitucional e estou aqui para falar um pouco sobre alguns conceitos e algumas ideias que tangenciam essas duas disciplinas. Mas antes, obviamente, eu preciso agradecer, né, à Alumni e ao Cachif por essa iniciativa, pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar algumas, né, falas, algumas conversas com todos que puderem me assistir. Nesse sentido, obviamente porque as minhas disciplinas falam de processo, eu vou, né, penso em trazer aqui algumas questões que eu iria abordar em ambas as disciplinas quando, né, da suspensão das aulas por conta da pandemia. Como a gente estava bem no início do semestre, eu ainda estava falando um pouco dos aspectos históricos, dos aspectos conceituais do processo para a teoria de, do processo e também como uma forma de rememorar alguns conceitos fundamentais para a disciplina de processo constitucional. Teoria do processo é uma disciplina mais das fases iniciais e o processo constitucional é uma disciplina das fases finais do curso. Então, se por um lado eu apresento de forma introdutória e conceitual os fundamentos constitucionais do processo para os alunos de teoria do processo, eu os rememoro nas aulas iniciais para os alunos de processo constitucional. Então, faço aqui uma aula que seria comum das duas disciplinas, né? Uma conversa, uma fala que seria comum das duas disciplinas, sobre exatamente os fundamentos constitucionais do processo. E por que esse tópico está alocado logo no início da minha disciplina? Porque eu entendo, por razões operacionais, por razões pragmáticas, que é impossível falar de processo, é impossível cuidar do processo, é impossível entender o processo sem que nós tenhamos a noção do que a Constituição diz a respeito do processo. Ou seja, sem que nós conformemos a disciplina e conformemos os conceitos, as teorias, conformemos os elementos doutrinários do processo a uma visão constitucional, ou a visão que a Constituição, ou que a interpretação, ou as interpretações mais recorrentes e mais proeminentes da Constituição lançam sobre esse instituto do mundo, né, do direito. Então, eu acho importante, antes mesmo de conceituar com mais especificidade, antes mesmo de tratar com mais tranquilidade, com mais vagar o próprio conceito de processo, acho importante olhar para a Constituição para verificar o que os fundamentos constitucionais, ou melhor, sendo mais específico, os fundamentos da própria República Federativa do Brasil têm a dizer para o processo. Nesse ponto a gente começa bem do começo mesmo, né? Começa olhando lá para os primeiros artigos da Constituição, antes mesmo do artigo 5º, que vai, por si só, nos dar, né, toda uma principiologia processual. Mas antes de olhar a principiologia constitucional do processo, eu entendo que nós precisamos, para entender bem o processo, para compreender bem o que o processo significa na ordem constitucional brasileira, olhar para os fundamentos da própria República Federativa do Brasil. E é nesse sentido que a gente precisa, na minha opinião, ir aos primeiros dispositivos da Constituição para entender exatamente como a nossa República se estabelece, para ver o que ela é enquanto República, enquanto Estado, para a partir daí começar a verificar qual é a arquitetura, qual é o edifício, qual é o desenho arquitetônico que o processo assume na nossa ordem constitucional. Então é sempre importante a gente ler
o artigo 1º da Constituição, que trata exatamente do quê? Da existência ou dos parâmetros existenciais, dos parâmetros fundamentais, como diz o próprio título, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E perdoem-me por ler aqui, mas é importante a gente ter em conta o texto do artigo 1º, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu queria destacar aqui exatamente a primeira ideia, ou o primeiro comando, o primeiro elemento constitutivo, normativo da Constituição, ou do texto constitucional, que vinha a ser exatamente a definição, a compreensão da República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito. É importante para o processo a gente ter em mente o que significa ser um Estado democrático de direito, porque é exatamente essa definição seminal, essa definição inicial, que vai moldar, por sua vez, o nosso processo enquanto meio de solução de controvérsias, enquanto meio destinado ou evidenciado, criado e utilizado pela República Federativa do Brasil como solução de controvérsias. É muito importante, então, que a gente tenha em mente o que significa, o que vem a significar para efeitos operacionais do processo, o fato de a República Federativa do Brasil ser um Estado democrático de direito. Quando a República Federativa do Brasil, ou quando a Constituição da República Federativa do Brasil nos diz que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, ela está querendo dizer, primeiro, que é um Estado que adota como sistema de governo a democracia e que se rege pelo direito, ou seja, se rege por uma normatividade que perpassa toda a institucionalidade do Estado brasileiro. Ou seja, um Estado que se constitui a partir de parâmetros democráticos, o que fica evidente no parágrafo único desse artigo, que eu não li, mas que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos da Constituição, e que o exercício desse poder, e não só o exercício desse poder, mas a forma, a conformação institucional e jurídica do elemento do poder ou do exercício do poder se faz através do direito, através da normatividade institucional. Enfim, logo no início, pelo menos a mim, veio a seguinte pergunta, vem a seguinte ideia que parece não encaixar. Ora, se o Estado é democrático, se a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, como é que a gente vai lidar com democracia dentro do processo? Se o processo se caracteriza, como a gente já pôde notar em aulas anteriores, em encontros anteriores, nos encontros presenciais que nós tivemos nas nossas turmas anteriores. Se o processo se caracteriza por um terceiro, diferentemente das duas pessoas, decidindo, de fora a controvérsia entre essas duas partes, como é que eu vou falar de democracia nisso? Parece um pouco deslocado. Então nós precisamos entender o que o adjetivo democrático quer dizer em termos de processo, para também depois nós entendermos o que o conceito de direito tem a ver com processo também. Como vamos falar então de processo democrático? Se o Estado é democrático, o processo que emana desse Estado também tem que ser democrático. Agora, como vamos falar de um Estado democrático? De um judiciário democrático?
no que o judiciário é democrático, ou como o judiciário é democrático, como o processo por meio do qual o judiciário atua, o processo por meio do qual o judiciário exerce a soberania, venha a ser democrático. Sendo que a característica do processo é justamente a heterocomposição dos litígios, ou seja, a resolução da controvérsia por um terceiro que é externo ao conflito. É claro, não é porque há um terceiro externo ao conflito decidindo o conflito que ele deixa de ser democrático. A democracia precisa ser compreendida num sentido um pouco mais amplo do que o sentido eleitoral, do que o sentido da escolha dos representantes. O processo democrático, ele perpassa, certamente, pela escolha dos representantes. Mas ele não se limita ao processo eleitoral. Não se limita a um elemento eleitoral. O Estado democrático de direito não é somente aquele que elege democraticamente os seus representantes, mas é aquele que exerce os poderes ou exerce a sua soberania de forma democrática. E quando nós falamos de exercício de soberania de forma democrática ligada à ideia de processo, obviamente nós não estamos falando de procedimento eleitoral. Nós estamos falando de escolha de representantes. Estamos falando o quê? De um encadeamento de atos que deve respeitar o conteúdo democrático por meio do qual o Estado se constitui. Ou seja, falar de Estado democrático em termos de processo não é exatamente falar em eleição de representantes, mas falar em prática de atos que estejam em conformidade e que respeitem os direitos previstos no texto que determina que o Brasil é um Estado democrático de direito. Ou seja, o Brasil, por meio da Constituição, se constitui como um Estado democrático de direito. Então, o processo que se tem como exercício da soberania por meio do Poder Judiciário também deve se desenrolar e se desenvolver e se constituir, antes disso tudo, né? Se constituir, se desenrolar e se desenvolver através dos parâmetros democráticos que são aqueles estabelecidos na Constituição. E quais são esses parâmetros democráticos? São os comandos principiológicos que a Constituição estabelece como necessários à constituição de um conceito de processo que seja democrático. E o que é ser democrático no âmbito do processo judicial? É agir ou é ser de acordo com a Constituição. Porque a nossa Constituição, para constituir um Estado democrático, precisa estabelecer certos elementos de conformação jurídica do poder político que, por sua vez, representam direitos, prerrogativas e requisitos formais e materiais a esse processo. Portanto, quando nós estamos diante de um comando constitucional que logo no início, no primeiro elemento, no primeiro dispositivo, nos diz que o nosso Estado é um Estado democrático, nós temos que verificar então, ou nós temos que nos ligar em que o judiciário, ainda que não seja um poder eleito, ainda que não tenha um componente democrático da forma como nós estamos, no nosso senso comum, acostumados a entender a democracia, como, né, o governo da maioria, o judiciário se constitui e atua por meios de parâmetros democráticos. E, por sua vez, o processo tocado por esse judiciário também se constitui e se desenvolve por meio de parâmetros democráticos. Parâmetros esses que estão plasmados logo mais adiante na Constituição, no artigo 5º, sobretudo, em alguns outros pontos diluídos também pelo texto constitucional, mas concentrados mais no artigo 5º, é verdade, que estabelecem o quê? Estabelecem
os elementos de contenção do exercício do poder em respeito justamente ao povo, ou justamente àqueles a quem, né, ou por quem que delegam o exercício do poder e que precisam ser, de certa forma, protegidos, garantidos, tutelados pelos limites que a própria Constituição concede ou que a própria Constituição determina ao exercício desse poder. Ou seja, o judiciário democrático é o judiciário que, no exercício do seu mister, no exercício da sua função judicante, no exercício da jurisdição, respeita e promove os princípios e garantias constitucionais fundamentais no âmbito do processo. E como, né, e por meio do que o judiciário faz isso? Por meio da observância do direito. Ou seja, um Estado democrático de direito é um Estado que se organiza a partir de uma concepção democrática e se viabiliza por meio de uma normatividade que respeita e promove essa organização democrática. O processo correspondente, então, a um Estado democrático de direito é exatamente um processo que se organiza através de parâmetros democráticos dados pela própria Constituição e que se viabiliza por meio de uma normatividade institucional, por meio de uma juridicidade que venha a respeitar esses parâmetros constitucionais. Então, prosseguindo, nós temos aqui como primeiro fundamento do Estado brasileiro a soberania. E é óbvio, né? Seria até, digamos assim, redundante estabelecer ou compreender que um Estado é soberano. No panorama ou no paradigma do Estado moderno, o exercício precípio do poder do Estado remonta à ideia de soberania. E o processo é uma manifestação da soberania. O processo é uma manifestação do exercício de uma das funções do poder de soberania. Que provavelmente, né, os que me assistem já devem ter percebido, já devem ter visto quando estudaram as disciplinas de direito constitucional. A jurisdição é uma manifestação da soberania, levada a cabo, sobretudo, pelo Poder Judiciário, que é, por sua vez, segundo o artigo 2º da Constituição, um dos poderes da República. Ou seja, na repartição de funções do poder de soberania, uma delas diz respeito diretamente à ideia de processo e é viabilizada pelo processo, que é a função jurisdicional da soberania, capitaneada num Estado brasileiro pelo Poder Judiciário. Certo? Então esse é o primeiro fundamento, na minha opinião, do Estado democrático de direito e, por sua vez, de um processo que se dê em parâmetros democráticos e em parâmetros de juridicidade, em parâmetros de direito. Ou seja, o processo enquanto operacionalizador do exercício da função jurisdicional, da função judiciária da soberania por meio do poder judiciário deve estar estruturado a partir dos elementos definidos pela nossa Constituição que, por sua vez, desvelam, por sua vez, constroem, por sua vez, erigem aquilo que nós vamos conhecer como democrático. Ou seja, um processo que, como eu disse, se estrutura e promove os valores ou os princípios constitucionais que definem
o que vem a ser a democracia brasileira. Então, o processo democrático é um processo que garante a observância dos princípios fundamentais da Constituição. Que princípios são esses? Isso é um assunto para uma aula posterior, mas a gente pode, desde logo pincelar os princípios do devido processo legal, o princípio do acesso à justiça, o princípio da boa-fé processual e todos os outros, princípios que deles decorrem. Ou seja, o caráter democrático do nosso processo leva ou evoca a necessidade ou evoca a ligação direta com princípios fundamentais que estabelecem um processo a partir de o quê? De uma ordem jurídico-legal, de uma garantia de acesso e de um dever recíproco ou plurilateral de boa-fé. Mas prossigamos. Além da ideia de soberania no Estado democrático, há também a ideia de dignidade da pessoa humana, que é um outro fundamento bastante importante para a compreensão do processo judicial brasileiro. Ou seja, para além de toda a discussão teórica e profunda, no âmbito da filosofia do direito, no âmbito da própria sociologia jurídica, da antropologia jurídica, a respeito desse conceito bastante fluido, bastante aberto de dignidade da pessoa humana, no âmbito do processo, a gente pode fazer um uso um pouco mais operacional dele, um pouco mais programático dele, para dizer o seguinte, que se para o Estado a pessoa humana tem dignidade, uma dignidade intrínseca, para o processo, tanto mais, ou da mesma forma. Quando a Constituição diz que a pessoa humana tem dignidade em si mesma e coloca, portanto, a pessoa humana como medida das coisas, ou medida da atuação ou da estruturação do próprio poder político brasileiro, a Constituição dá ou passa o recado de que toda a estrutura jurídica do Estado brasileiro deve levar em conta justamente o valor intrínseco que a pessoa humana tem ou deve ter no âmbito do nosso Estado. E se é assim, no exercício de qualquer poder, tanto mais será no âmbito do exercício da função jurisdicional. Ou seja, se é fundamento do Estado a dignidade da pessoa humana, também vai ser um fundamento do processo, vai ser um fundamento da ação judicante ou da ação judiciária, da ação jurisdicional, do exercício da função jurisdicional pelo Estado brasileiro. Ou seja, no âmbito do processo, todos aqueles que lidam com o processo, sobretudo as autoridades que conduzem o processo, nunca podem deixar de ter em conta que um ser humano é um ser humano. Nunca podem tratar um ser humano diferente de um ser humano. Ou seja, nunca podem tratar o ser humano como outra coisa que não seja um ser humano. Não podem reificar o ser humano. Não podem tratá-lo como coisa. Não podem tratá-lo como algo inferior à sua própria condição enquanto humano. E nós vamos ver que essa ideia é muito importante para quê? Para informar as garantias fundamentais processuais que devem perpassar ou que devem acompanhar todo tipo de processo que se dá no âmbito do judiciário brasileiro. Ou seja, um processo democrático, um processo que emana de um Estado democrático de direito, é um processo que não menospreza, não desconsidera o status pessoal ou o status de pessoa das partes que estão nele envolvidas. O processo democrático ou o processo
judicial de um Estado democrático tem na pessoa humana a sua medida. E não pode tratar a pessoa humana como outra coisa que não seja exatamente isso, a pessoa humana. E esse dever de tratar a pessoa humana como, né, como humana que ela é, denota ou vai denotar logo em seguida, nos dispositivos que tratam das garantias processuais, uma série de deveres, uma série de limites, uma série de prerrogativas que as pessoas têm e que conformam, que delimitam, que contornam toda a própria atuação da autoridade estatal no âmbito do processo. Por isso, se de um lado o processo é um exercício de uma função de soberania, um exercício do poder soberano pelo Estado, justamente a ideia de que ele seja democrático e de direito começa a impor a ele, né, ou começa a trazer para o âmbito do processo algumas limitações ao exercício desse poder soberano, no transmudado em função jurisdicional. Ou seja, o poder não se exerce de qualquer forma. O poder se exerce democraticamente. E um dos elementos que dá o contorno desse exercício democrático, talvez o primeiro deles, venha a ser a dignidade da pessoa humana. No exercício do poder, no exercício da função jurisdicional, aqueles que cuidam do processo, aqueles que de alguma forma estão no processo, precisam levar em conta que pessoas são pessoas, pessoas não são coisas, e em não sendo coisas não podem ser tratadas como coisas. Parece até um pouco sem sentido, um pouco meio óbvia essa limitação, mas é muito importante que sempre se tenha essa questão em mente, porque não raras são as vezes em que direitos das pessoas, em que a própria constituição da pessoa enquanto ser humano pode ser desrespeitada num processo. Por isso que, por mais absurda que possa parecer a exortação de que pessoas devem ser tratadas como pessoas, não é demais, no âmbito da exposição dos fundamentos constitucionais do processo, ter em conta exatamente isso. Ter em conta que uma pessoa deve ser tratada como uma pessoa no âmbito da função jurisdicional do Estado. Ou seja, o simples fato de ser pessoa confere ao jurisdicionado, ou confere a quem de alguma forma se relaciona com o processo, uma série de garantias, um estatuto jurídico mínimo que é descrito pela própria Constituição, logo adiante aqui, um pouco mais, que não pode ser retirado dela. Estatuto jurídico esse que dá uma série de garantias, uma série de delimitações, uma série de circunscrições, uma série de limitações ao exercício do poder soberano por meio do processo. Da mesma forma, ou ainda, né, o princípio da dignidade da pessoa humana delimita o próprio molde, a própria roupagem do exercício da jurisdição. Indo um pouquinho mais adiante na Constituição, mas mesmo assim, antes de chegar ainda na parte principiológica específica, nós temos ainda o quê? Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil descritos no artigo 3º. Esse dispositivo tem a seguinte redação: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, o processo judicial, a atividade jurisdicional do Estado precisa ou, né, deve ter como objetivo esses que estão elencados aqui
no artigo 3º, que estão listados aqui no artigo 3º. E dessas ideias, né, da construção de uma sociedade livre e justa, do desenvolvimento nacional, da erradicação da pobreza, da redução das desigualdades, todos esses elementos devem também estar presentes na Constituição e no desenvolvimento e no exercício, na marcha processual. Ou seja, o processo deve ser também, assim como o exercício dos outros dois poderes, ou das outras duas funções do poder de soberania, da função executiva e da função legislativa, o processo enquanto operacionalização do exercício da função jurisdicional, da solução de controvérsias, deve também atuar, ou deve também ser um veículo de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, de garantia de desenvolvimento nacional, de redução das desigualdades e de promoção do bem de todos. Mais uma vez, ou em mais esse aspecto, nós podemos denotar a ideia de Estado democrático de direito. Ou seja, a administração da justiça dentro dos limites constitucionais, dentro dos parâmetros constitucionais e de acordo com a legislação, por sua vez, informada pela Constituição, deve ser um instrumento de obtenção ou de alcance, de promoção dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Certo? Ou seja, é claro, né, um pouco antes um pouco de concluir, obviamente que o judiciário não deve perseguir, da mesma forma que o executivo e o legislativo, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O judiciário não faz políticas públicas, o judiciário não faz gestão da máquina pública. O judiciário soluciona controvérsias, o judiciário, né, dirime conflitos. Ou seja, é no seu fazer próprio, ou seja, na consecução na execução de sua própria função, que o judiciário deve ser um veículo de promoção dos objetivos fundamentais da República. Certo? Mais uma vez, nós temos que entender especificamente do ponto de vista do judiciário, do processo, né, o seu alinhamento à ideia de um Estado democrático de direito. Esses são, basicamente, os princípios ou os fundamentos constitucionais do processo. Por sua vez, esses fundamentos vão originar ou vão informar nos dispositivos seguintes da Constituição uma série de princípios, uma série de elementos principiológicos que, por sua vez, vão delimitar ou vão conformar o exercício ou da função jurisdicional, o exercício da atividade jurisdicional e, por sua vez, o processo. Ou seja, antes, né, o que eu queria destacar aqui nessa aula é que antes mesmo de falarmos em principiologia constitucional processual, nós precisamos entender quais são os princípios da própria organização do Estado que estabelecem ou que dão cara, que dão corpo àquilo que a gente vem a conhecer como principiologia constitucional aplicada ao processo. É necessário entender de onde vem ou qual é o fundamento constitucional da própria principiologia processual que se evoca ou que se busca ou que se extrai da Constituição. Por que nós vamos falar depois em devido processo legal, em acesso à justiça, em boa-fé processual e nos princípios dele derivados, como, né, o princípio da legalidade, o princípio da igualdade,
o princípio do juiz natural, o princípio da não autoincriminação, o princípio da ampla defesa, o princípio do duplo grau de jurisdição. Para a gente compreender todos esses princípios e toda a carga democrática que esses princípios precisam ter, ou toda a demanda, todo o conteúdo democrático que é necessário ter ao se interpretar esses princípios, nós precisamos entender como a própria República Federativa do Brasil se constitui como Estado democrático de direito e como esse Estado democrático de direito, ou como constituir-se, como essa informação, como essa mensagem de constituir-se como um Estado democrático de direito, informa e acaba, né, tendo significado para que a gente possa ir adiante nesses princípios, ou na compreensão desses princípios. E era mais ou menos isso que eu tinha para dizer aqui nessa primeira aula, né? É o início de tudo. A partir daqui a gente começa a entender melhor o que vem a ser a principiologia constitucional, para que em seguida nós possamos entender melhor o que é o processo enquanto conceito, o que é essa figura, né, esse instituto de solução de controvérsias, porque ele é importante, porque ele é necessário numa democracia, porque ele é necessário num Estado de direito. Tudo isso a partir da fundamentação constitucional. E era isso. Eu mais uma vez agradeço por toda a oportunidade dada pelo Cachif e pela Lumine. Agradeço a quem me acompanhou até aqui. E, enfim, fico à disposição pelo meu e-mail, pelos meus canais de comunicação, caso alguma dúvida tenha havido e caso alguém queira se aprofundar um pouco a mais nesses elementos ou nesse conteúdo que eu trouxe aqui hoje. Muito obrigado e até uma próxima.